Provérbios, capítulo de número 29. Nós vamos estar falando hoje a respeito do que é uma profecia e qual a importância da profecia. Nós vamos ler um verso do capítulo 29 do livro de Provérbios. Diz assim esse verso 18: não havendo profecia, o povo se corrompe. Guarda bem isso. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei é bem-aventurado, é feliz. Amém? Então eu quero que nós reflitamos juntos aqui, irmãos, sobre o fato de que uma profecia, quando ela é vinda do Senhor, quando é verdadeiramente uma profecia, ela vai se cumprir. Não tem como uma profecia vir do Senhor e deixar de cumprir. E se eu creio literalmente que uma profecia vinda do Senhor vai se cumprir, eu creio também que aquela pessoa que não crê nas profecias reais, nas profecias que vêm do Senhor, vai para o inferno. Creio piamente, quando nós lemos ali que sem profecia o povo se corrompe, é isso que está querendo dizer o texto. O povo vai perecer sem a profecia. E esse verbo perecer, ele pode ser conjugado por nós de uma outra forma, de uma forma que nós podemos entender que a pessoa que vive sem as profecias, que tenta viver sem as profecias de Deus, sem o cumprimento das profecias na sua vida, ela vai passar a eternidade inteirinha afastada de Deus. Nós vamos ver um exemplo do que estava acontecendo numa igreja ali pela Galácia, em uma das igrejas ou em todas as igrejas da Galácia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Vamos ver o apóstolo Paulo conversando com aquela igreja através de uma carta, orientando aquela igreja, e ele começa dizendo assim, a partir do verso 1, vamos ler do verso 1 até o verso 4. Ele diz: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado, presta bem atenção, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Então Paulo chega a afirmar para uma igreja, ele está escrevendo, e nós temos que pensar da seguinte forma: não podemos pensar em uma igreja na Galácia. A Galácia era uma região, e ali havia várias igrejas que estavam relacionadas por Paulo. E Paulo então chega a afirmar que aquela igreja estava fascinada. O que é fascinação? Paulo usou esse termo aí, e nós temos que pensar literalmente nisso, porque hoje há muitas igrejas que estão vivendo assim, a parte das profecias, longe das profecias, como que fascinadas, né? E fascinação é como se alguém jogasse um feitiço ou um encantamento mágico em você, e você ficasse tão encantado que não conseguiria nem pensar e nem agir corretamente, mas agir somente motivado pelo tema do feitiço.
E a gente tem que parar e refletir no fato de que as coisas falsas, elas têm esse poder. Aquilo que é falso tem o poder de nos enfeitiçar de tal maneira que nós não vemos, não conseguimos enxergar aquilo que precisa ser visto, e vemos simplesmente o que não está ali diante dos nossos olhos. Então Paulo se expressou dessa forma: Gálatas, insensatos, quem vos fascinou? Eu enxergo vocês como pessoas que foram enfeitiçadas. Parece que é verdade que feitiço pega. Eu estou vendo vocês receberam a pregação da palavra, vocês viram na mente de vocês, deixado pelo Espírito Santo, a crucificação de Cristo, mesmo sem estarem lá no dia da crucificação. Vocês disseram que haviam arrependido-se dos seus pecados, que haviam sido lavados no sangue do Cordeiro, e agora não conseguem enxergar mais isso. Estão como se estivessem ali completamente iludidos por alguma coisa e vendo algo que não existe. Então, o exemplo ali que Paulo nos deu, ele estava muito preocupado, mas muito preocupado com a maneira que o povo estava vivendo o cristianismo. Já não era mais aquele cristianismo, que Cristo trouxe. Era um cristianismo que estava baseado mais no quê? Numa mescla da lei com a graça de Deus. Então, alguns ali afirmavam o seguinte: olha, nós somos salvos sim pela fé, mas nós acreditamos que se uma pessoa, um homem, não for circuncidado, ele não vai conseguir alcançar a graça de Deus. Ele precisa crer pela fé em Jesus, mas ele precisa passar pela circuncisão. Ou então, havia uma discussão entre comer ou não comer carne, quanto a guardar dias ou não, guardar o sábado, guardar o domingo, o que fazer ali. Isso não estava trazendo uma concórdia à igreja, não estava mostrando que Cristo era o dono da igreja, estava trazendo discórdia, estava fazendo com que eles vivessem de forma tal que quem olhasse dissesse: eu sabia que isso era por pouco tempo. Esse negócio de mudei, agora eu amo todo mundo, agora se der um tapa no lado do meu rosto, eu dou o outro. Se eu tiver 2 túnicas e ver o necessitado, eu dou uma delas. Tudo falso. Eu sabia que eles logo estariam se engalfinhando ali. Então, nós temos que lembrar isso, que estamos falando sobre profecia, e vejamos que a preocupação de Paulo era que a profecia sobre abençoar todas as famílias da terra, ela tinha sido dada a Abraão 430 anos ou mais antes da lei ter sido dada a Moisés. Abraão ouviu de Deus: olha, Abraão, todo aquele que te abençoar será abençoado. Ou seja, o descendente de Abraão, que era Jesus, fora profetizado muito antes da lei, e eles não estavam enxergando aquilo, estavam vivendo uma loucura na cabeça, que Paulo chega a dizer: parece que vocês estão aí enfeitiçados ali. E a gente viu acima, como eu afirmei, o quê? Que uma profecia, quando é dada por Deus, ela jamais vai deixar de se cumprir. Então eu fiz uma anotação aqui dentro do texto que nós lemos ali de Gálatas. Paulo ele faz 4 perguntas, e nós não podemos nos afastar delas. Para quê? Porque nós queremos compreender o que é uma profecia e também qual a importância da profecia para o mundo e para a igreja. Então a primeira pergunta que Paulo faz ali é essa: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus, o Cristo, foi evidenciado e crucificado entre vós? Em outras palavras, o que Paulo estava perguntando para eles? Estava dizendo para eles o seguinte: vocês estão se afastando da profecia que Deus deu a todo aquele
que nele crê. Estão se afastando daquilo que é a bênção que viria para que o homem pudesse sair desse mundo que lançava culpa sobre todos os seres humanos. Paulo começa a trabalhar com eles desta forma, e ele sabia que eles não estavam percebendo quem estava trabalhando por trás daquilo. Por isso que ele faz a pergunta: será que vocês não percebem que tem uma mente que está trabalhando de forma tal a colocar em vocês algo que os afastará de Deus, que os afastará de desejar ver outras pessoas realmente vivendo uma vida sem culpa, vivendo uma vida de esperança, mas não só uma esperança de ser liberto do povo romano, uma esperança de ser liberto do pecado, uma vida de que eles poderiam, mesmo passando naquele momento tão difícil ali, perseguições, alcançar um dia um local que a Bíblia chama de céu, e pela eternidade toda usufruir da paz que o mundo jamais poderia dar. Nós temos que pensar, irmãos, nisso. Quando nós às vezes titubeamos na nossa fé, não é porque nós temos facilidade em desviarmos do Evangelho. Há mente ou mentes demoníacas que estão trabalhando constantemente para fazer com que nós nos afastemos das profecias, para fazer com que nós cheguemos a ponto de pensar que é legal fazer parte da igreja, mas que não há para nós realmente um ponto vital como membros da igreja, e viver assim, viver de forma a estar fascinado por alguma coisa, a dizer: eu quero ser membro da igreja, eu quero participar da igreja, mas eu não vejo importância real na minha vida dentro da igreja. Eu sou mais um cristão, eu sou mais uma pessoa que professou Jesus, eu sou mais uma pessoa daquelas que aos domingos se prepara para de manhã estar no culto, à noite estar no culto, mas que a partir do momento que eu saio da igreja, eu não vejo correspondência da minha vida e aquilo que a Bíblia retrata como vida cristã em relação aos que estão lá fora. Então a primeira pergunta que Paulo fez para eles foi essa: quem vos fascinou? Quem foi? Por que nós vemos tantas igrejas desviando-se do caminho de Jesus? E se duvidar, às vezes nós nos pegamos assistindo pregações deles. Às vezes nós aparentemente até queremos concordar com o que eles estão fazendo. A nós que foi evidenciado Cristo crucificado, a nós que dizemos um dia: olha, pela fé eu consegui no mais profundo do meu ser reconhecer que a morte de Cristo foi por mim, pela fé, e agora estou começando a titubear. Será que eles não estão certos? Será que o que eles estão fazendo não é o real? Olha como cresce a igreja deles. Estão em 200 países, estão em 180 países. Olha o tamanho dos templos que eles constroem. Olha quantos milhões de pessoas estão voltadas para eles. Quem é que está tentando nos fascinar? Quem é que está tentando tirar de nós, tirar da nossa mente que a porta é estreita, que o caminho largo é o caminho da perdição? Quem é que está tentando tirar de nós que Cristo evidenciou para nós que um quarto da humanidade realmente deseja estar com Ele? 3/4 não, 3/4 desejam continuar na sua vida. Quem é que tirou de nós? Quantas pessoas já passaram ao nosso lado pela igreja? Eu, por exemplo, 30 anos com Jesus, quantas pessoas eu vi erguer as mãos em igrejas e hoje estão no mundo? Quantas pessoas, trabalhei 16 anos em casa de recuperação de viciados,
Quantos milhares eu vi adentrar e dizer: eu quero Jesus, e saíam dali imediatamente, estavam com um revólver na cintura dando tiro, saíam dali já estavam se drogando, saíam dali estavam acabando com pai e mãe novamente. Quantos eu já vi e você já viu? Quem está querendo fascinar-nos? Quem está querendo fazer com que as igrejas tomem a forma do mundo, quando o Cristo que nós cremos, que é o Cristo de Deus, evidencia através de Paulo para nós a colocação que nós não devemos tomar a forma do mundo, porque nós queremos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem vos fascinou, ó Gálatas? A vocês, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A segunda pergunta que Paulo faz é a seguinte: vocês receberam o Espírito Santo de Deus pelas obras da lei ou pela fé? Nós temos certeza, irmãos, de que tudo o que estava acontecendo durante aquele período ali da igreja estava sob a regência do Senhor Deus, de que Deus estava no controle. Deus nunca perdeu o controle de todo o universo, da história do universo, muito menos o controle da igreja. Tudo estava ali. E o que ele estava fazendo através de quem? Dos seus apóstolos, dos pastores, evangelistas, profetas e mestres. Estava direcionando todas as igrejas fundadas para se aterem a algumas coisas que nós temos que pensar. Não é o Léo que ele diz que ascendeu aos céus e deixou pastores, profetas, apóstolos. Mais para frente nós vamos ver mestres. Não é o Léo. Então a primeira coisa que tinha que ser trazida à memória da igreja ali é que há 5 tipos de profecias que deveriam estar na mente deles, para que eles pudessem experimentar o Espírito, não crer em todos os Espíritos que viessem falando alguma coisa a respeito de Jesus. Então, primeiro, eles tinham que ver as profecias do Velho Testamento que teriam seu cumprimento antes do nascimento de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que era lá de Adão, da primeira profecia a respeito de Cristo, em Gênesis 3, verso 15, onde fala que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eles tinham que estar de olho, a igreja tinha que estar de olho, e hoje é a mesma coisa. A igreja precisa ter conhecimento da palavra para ver o cumprimento daquelas profecias, né, que estavam ali direcionadas para se cumprirem antes do nascimento de Jesus. Segundo, as profecias que seriam cumpridas no nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus, estrela guiaria pessoas do Oriente, haveria algum fato para que o Cristo nascesse em Belém. Coisas aconteceram, muitas profecias, para que a igreja pudesse crer que aquele era o Cristo, para que a igreja de hoje também creia em outras profecias. Profecias também que se cumpririam nos dias da permanência do Senhor Jesus Cristo na terra. Profecias antes do nascimento de Jesus, profecias que aconteceriam no nascimento de Jesus, na época, profecias que aconteceriam no período em que Jesus permaneceu aqui na terra como homem. 4, profecias que se cumpririam no período entre a ascensão de Jesus e a parousia. Jesus ascendeu aos céus e temos depois a parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Há profecias que estão acontecendo nesse período da igreja, e se nós não prestarmos atenção para elas, qualquer igreja que colocar uma placa e disser: aqui somos evangélicos, nós adentramos ali. Qualquer pessoa que aparecer na internet, qualquer pessoa que trouxer uma palavra em uma praça ou em algum lugar, ou escrever um livro dizendo que é evangélico, nós vamos ler, mas nós precisamos nos ater. Há profecias que estão se cumprindo aqui, nesse período da ascensão de Cristo e a parousia.
E é o momento que a igreja está vivendo, até a segunda vinda de Cristo. E em último lugar, profecias que se cumpririam após a parousia. Cristo vai estar na terra, ainda cremos que quando Ele estiver aqui teremos o milênio, vamos ter a primeira ressurreição, depois vamos ter a guerra do Armagedon, depois vamos ter a segunda ressurreição, o trono branco, uma série de coisas, irmãos, que não são comentadas. A maioria das igrejas não quer estudar a palavra. E o que são profecias? A palavra de Deus. A maioria das igrejas se contenta simplesmente em dizer: olha, nós estamos falando em Cristo, nós estamos lutando por Cristo, nós estamos fazendo por Cristo, mas nós não queremos gastar tempo com isso. Verificar, esta igreja realmente crê que se cumpriu aquelas profecias que a Bíblia determina antes do nascimento de Jesus, que se cumpriram aquelas profecias no dia do nascimento de Jesus, porque pessoas vão conversar conosco, pessoas vão dizer a nós que não creem que aconteceram aquelas coisas, e nós temos que estar preparados para conversar com elas, porque as profecias são importantes. E uma das questões, ou das perguntas que Paulo faz, foi essa que nós vimos aqui na segunda, como segunda, ele perguntando a eles: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Era uma profecia que veio após a ascensão de Cristo. Aconteceu aquilo ali, porém entre os Gálatas estava havendo o quê? Um desvio para o achismo. Começou na igreja o achismo, crendices, ensinamentos sem base bíblica, ensinando-se que a lei estava em vigor, que a lei deveria ser respeitada, e que para que houvesse uma aproximação maior com relação a Deus, cada um deveria viver segundo achasse melhor, relacionando a sua vida com a lei, e não com as profecias. Por isso que Paulo faz essa primeira pergunta: quem foi que hipnotizou vocês? Quem foi que enfeitiçou vocês? Cristo foi evidenciado. Cristo mostrou-se em Espírito a vocês. Vocês foram batizados no Espírito. Agora, não podem mais cumprir a lei, pois não há templo mais feito por mãos humanas. O templo agora do Espírito são vocês. Vocês são responsáveis pelo cumprimento das profecias. Por isso Paulo trabalha daquela forma aí. E a gente vê então que desde o Velho Testamento, qualquer povo ou pessoa que tenta viver sem que Deus esteja ao seu lado, relacionando a sua vida com profecias, vai perecer. Desde o Velho Testamento. O texto que nós lemos aqui como base de Provérbios é um texto do Velho Testamento. Lá já dizia: olha, sem profecia o povo perece. A igreja também. Paulo estava dizendo: estou percebendo que vocês estão à deriva, está faltando profecias, está faltando a palavra de Deus ali. Mas o mais delicado é o quê? Que ele estava falando com uma igreja, e a gente sabe que é possível, temos visto uma igreja prosseguir com as funções eclesiásticas ou os deveres da igreja, tem alguns aqui que eu coloquei, por exemplo, a ceia do Senhor. Estou nem aí, meu irmão, faço o que eu quiser, e tem ceia, eu participo, compadre. Estou nem aí. Meu negócio não tem relação com Jesus, tem relação com a igreja. Minha vida é do jeito que eu quiser e eu participo da ceia. Irmão, ceia é maravilhoso, é bênção para aquele que está com a vida com Deus, mas traz maldição para quem participa dela sem estar realmente em comunhão com Deus. O batismo, batizei, mas eu nem sei o que a Bíblia diz.
Irmão, eu cheguei lá um dia lá, quem quer batizar? Eu! Olha o programa do Silvio Santos lá, o Silvio Santos era quem quer dinheiro. Aí eu estava na igreja, alguém quer batizar? Eu! Então, domingo que vem, batizei, mas eu não sei nada da Bíblia. Não, se eu falar em profecia comigo, em cumprimento, eu não tenho nem ideia. Eu nem sei como que eu batizei. Então a igreja pode seguir, né? Pode seguir com os cânticos, cantando, né? Louvores, a não ser que Deus, porque sem comunhão com o Espírito, sem relacionar a vida com as profecias, não tem bazar beneficente, construção de templo, dízimo, oferta, obra social e uma série de coisas. Era o que Paulo estava vendo acontecer ali, é o que nós estamos vendo acontecer hoje. Um movimento dizendo que o nosso país está se tornando uma grande nação evangélica, porém sem a Bíblia. Como que pode? Se a própria palavra diz que, não havendo profecias, o povo perece. Não há como levar uma vida cristã. Não há como duvidar das profecias, porque elas vão se cumprir. Então Paulo é usado ali pelo Espírito Santo, né, e mostra para nós que isso aí não passa de fascinação, não passa de um apanhado, né, de religiosidade mesclada com práticas cristãs, e isso sob a direção de Satanás. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, não fascina ninguém. O Espírito Santo de Deus não age como ilusionista, mostrando o que não existe. Ele mostra o que existe. Ele mostra as profecias, ele mostra aquilo que ele deixou o Espírito se cumprindo na vida das pessoas. Por isso que há uma mente que tenta fazer com que nós nos desviemos disso aí, né? Então, amados, a terceira pergunta que ele faz aqui é: sois vós tão insensatos que, tendo começado no Espírito, acabeis agora pela carne? Então a ciência nossa, se eu fizesse a pergunta agora aqui para você, quais são os nossos inimigos? Creio que a maioria me responderia com uma facilidade tremenda. São 3, pastor. Quais são? A carne, o diabo e o mundo. Só que Satanás, irmãos, nos engana, dizendo que ele é o nosso único inimigo. Essa é a estratégia dele. Isso faz o quê? Que nós não nos demos conta de que a carne e o mundo são nossos inimigos, e poderosos inimigos. A minha carne, se eu deixar, eu conheço ela bem. Eu vim do mundo, eu passei 26 para 27 anos no mundo. Eu conheço bem. Cada um de vocês sabe o que a sua carne é capaz. Se nós não realmente buscarmos em Deus o socorro para vivermos, não buscarmos o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, coisas terríveis acontecem no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir. Então a carne e o mundo, o que eles são? Portadores de concupiscências, né? E concupiscências que fazem o quê? Com que nós cheguemos a duvidar das profecias, a duvidar da palavra do Deus Todo-Poderoso. Olha, vamos abrir lá na carta de João, na primeira carta de João, capítulo de número 2, vamos ver o que João, usado por Deus, nos ensina ali. Lá no finalzinho da Bíblia, João, capítulo de número 2, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Encontraram? Amém? Veja o que ele diz para nós aí, do verso de número 16 e verso 17.
Ele diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém,